No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre o novo Código de Processo Penal em tramitação na Câmara dos Deputados. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o juiz federal André Prado de Vasconcelos, vice-presidente da AJUF da Primeira Região. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com o resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, participou da audiência pública sobre a reforma do novo Código Penal no Senado. Durante o evento, ele afirmou que é preciso ampliar a discussão de determinados dispositivos do projeto do novo Código para que não haja contradições nas análises processuais. Ainda segundo Roberto Veloso, é preciso visualizar novas estratégias relacionadas às políticas públicas para a redução da criminalidade. Saúde, educação, saneamento, emprego e também polícia comunitária, a chamada polícia cidadã, a segurança pública cidadã, a polícia dentro daquelas comunidades. Ele lembrou também que durante o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, promovido pela AJUF, magistrados federais aprovaram um enunciado para que haja uma alteração legislativa que permita a transação penal aos crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Doutor André, muito obrigado pela sua valiosa contribuição com o programa. Seja muito bem-vindo ao Justiça para Todos. Muito obrigado e eu agradeço. Doutor André, a gente vai começar falando sobre o projeto de lei, 8.045 de 2010, que tem aí a data do novo Código de Processo Penal, que tramita na Câmara hoje, na Câmara dos Deputados. O antigo tem a data de 1941. O senhor acha que já passou da hora dessa discussão? A legislação processual penal precisa ser reformada na sua integralidade para que a gente possa ter um melhor enfrentamento de temas envolvendo a segurança pública, de temas envolvendo a apenação de indivíduos, de temas envolvendo a apuração de fatos ilícitos. E o Código de Processo Penal, nos moldes de 1941, a meu sentir, já não atende a esse reclamo. Contudo, é importante esclarecer que no 6º FONACRIM, que aconteceu na cidade de Porto Alegre há poucos dias, os magistrados, na sua maioria, os magistrados que prestam jurisdição criminal federal, em sua maioria, deliberaram no sentido de que o momento não é oportuno para aprovação do presente texto, fazendo nesse sentido uma recomendação, que é um instituto próprio dos fóruns criminais, o que, a meu sentir, não tira a importância de revermos e de atualizarmos a legislação processual penal na quadra atual do Brasil. E na opinião do senhor, então, quais seriam as mudanças mais urgentes trazidas pelo esse novo código? Na verdade, a meu sentir, o Código de Processo Penal e a prestação jurisdicional penal, ela sofre de um problema que é a excessiva preocupação em se examinar a culpabilidade do agente face aos fatos em apuração, ou seja, encontrar quem é o efetivo culpado, e poucos recursos na execução dos julgados penais. Então eu acho que uma mudança nesse aspecto é de extrema importância, até em razão dos princípios da celeridade, da economia processual. Ou seja, eu acho que nós temos que ter uma legislação que prime pelo pragmatismo. Se o indivíduo já reconhece a prática do delito desde já, não há necessidade de fazer todo um procedimento. E isso é aquilo que os americanos chamam de plea bargaining, ou seja, a possibilidade de assunção direta pelo réu da sua culpa e a aplicação imediata de uma pena. Com isso, nós teremos menos recursos materiais, humanos, tanto do Poder Judiciário quanto dos órgãos de persecução penal, se preocupando
com a apuração de quem é culpado ou não por um determinado crime, por um determinado evento, e mais recursos podendo ser utilizados na fiscalização da execução dos julgados penais, ou seja, em dar efetividade ao direito penal. Entre os dois códigos, doutor André, o senhor poderia fazer uma comparação? Na verdade, nós temos o Código de Processo Penal. Ele foi editado em 1941 sob a égide de um regime ditatorial. Então vigia a ditadura de Getúlio Vargas, e a despeito de contar com a contribuição de grandes juristas, entre eles, por exemplo, Milton Campos, né, esse código ele não deixou de trazer em si um pouco da marca do regime forte que existia à época. E mais do que isso, uma visão do processo penal, né? O processo penal daquela época contava com a presidência de um magistrado e com uma metodologia de apuração, um sistema de apuração mais inquisitório. Já o novo Código de Processo Penal, né, o anteprojeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele tem um viés mais acusatório. O magistrado deixa de ser a figura central do presidente e a atividade probatória passa a ser das partes. O magistrado se afasta um pouco da instrução e fica mais como que um árbitro. Isso dá ou tem a ver com os princípios do devido processo legal, em suma. É um código que procura dar às partes maior prevalência e reduzir o papel do magistrado. Nesse aspecto, eu acho que os dois códigos diferem bastante. A posição do magistrado era muito mais ativa, tanto na condução do processo quanto na realização de provas. Já no anteprojeto, a ideia é de se ter um magistrado mais como realmente um árbitro, aquele juiz americano, né, que fica ali observando as partes e procurando regular a produção probatória feita entre ambos. Então, o problema da nossa justiça penal não é que ela seja não efetiva. Ela é muito efetiva, ou bem efetiva, com uma parcela específica da sociedade, em especial aquela parcela hipossuficiente, aquela parcela com menores condições. Deixando, por outro lado, de punir adequadamente as parcelas mais graduadas da nossa população. Aliás, esse jeito de pensar, essa manifestação, ela não é minha. No 6º Fonacrim, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal proferiu uma brilhante palestra dizendo justamente isso, de que a nossa justiça penal precisa ser menos seletiva. A questão, então, a meu ver, não é ausência de efetividade, mas sim uma seletividade que é incabível para o direito penal num regime republicano. Doutor André, nós vamos para um breve intervalo e Justiça para Todos volta já. Não saia daí. Voltamos a falar com o juiz federal André Prado de Vasconcelos, vice-presidente da AJUF da Primeira Região, sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Doutor André, criava-se pelo novo código a aplicação imediata da pena. Como funcionaria isso? Houve uma exclusão desse tema pelo deputado Paulo Teixeira, que foi o relator para essa subcomissão específica, mas essa aplicação imediata da pena, ou plea bargaining, é de extrema importância. Só que, da maneira como ela estava constando, ela gerava um desequilíbrio entre as partes. Na medida em que
as penas teriam que ser sempre aplicadas no mínimo legal, e havia uma série de restrições à acusação. O que nós entendemos é que não há necessidade desse tipo de restrição, até porque, se vai acontecer uma negociação, cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal, e à defesa fazerem as tratativas para se chegar a um acordo nesse tema. Em segundo lugar, não há motivo algum para se ter qualquer restrição quanto ao volume de pena aplicada, quanto ao crime a ser aplicado, em que esse instituto pode ser aplicado. A aplicação do que se chama plea bargaining, que é a aplicação direta da pena sem instrução, ela é uma realidade nos Estados Unidos e, a meu ver, seria um instrumento poderosíssimo para abreviar o curso das ações penais e diminuir a sensação de impunidade que hoje nós temos na sociedade brasileira. Porque o que a sociedade brasileira vê, a meu sentir, e quer, é uma relação de imediatidade no tempo quanto ao acontecimento do fato e a sua punição ou não pelo judiciário. É isso. Se nós conseguirmos trazer essa equação de tempo para algo razoável, a sensação de impunidade diminui com certeza. E quanto às provas, há a possibilidade dessas provas serem produzidas pelo investigado? Pelo investigado, sim. Inclusive, ele pode ter uma questão interessante, que é a possibilidade de produção de prova no próprio inquérito policial, de forma a inviabilizar, por exemplo, o início da denúncia, se for o caso. Mas o magistrado não pode. A figura do magistrado passa a ficar mais afastada da lide processual, ele fica mais como um árbitro. O artigo 165 do anteprojeto diz que o magistrado poderá apenas e tão somente pedir diligências para elucidação das provas produzidas pelas partes. Mas ele não pode, tomar a iniciativa de produzir essas provas. Isso, inclusive, foi objeto de recomendação por parte dos juízes federais no 6º Fórum Criminal acontecido em Porto Alegre, no sentido de dar ao magistrado essa possibilidade de produção probatória que ele não tem pelo novo Código de Processo Penal. O inquérito policial, por exemplo, esse novo PL, ele traz aí algumas novidades? Traz novidades para o inquérito, ele transforma o inquérito em algo essencialmente inquisitivo para algo com possibilidade de ser acusatório, ou seja, se dá maior oportunidade da pessoa que está sendo investigada exercer o seu direito de defesa. Eu acho que essa é a lógica que norteia a estruturação da legislação, não é? Dar oportunidade a tanto a acusação quanto a defesa, tanto ao investigador quanto ao investigado, ou seja, promover o espaço acusatório dentro do processo penal brasileiro. Os prazos da lei penal no país, se cumpre um prazo razoável? Sim, principalmente quando falamos de réu preso. Até porque, se não for cumprido, a lógica é que se mande soltar o réu. Então, em princípio, sim. Mas, e aí eu gostaria de voltar à questão do plea bargaining, da possibilidade de aplicação imediata da pena privativa de liberdade, que se nós tivéssemos essa possibilidade, com certeza nós teríamos maior celeridade nessa apuração. Então, nós podemos dizer que nós não temos uma apuração ou uma celeridade como gostaríamos, não é? E que isso pode melhorar se nós adotarmos a possibilidade de negociação, de conciliação no processo penal como um todo. E em relação à justiça penal, o senhor acha que ela pune realmente sem ser efetiva? Eu acho que a nossa justiça criminal não deixa de ser efetiva. Aliás, ela pune bastante. Sob o ponto de vista estritamente estatístico, nós somos a 4ª nação do mundo em número de pessoas aprisionadas. Nós só perdemos para a China, Estados Unidos e Rússia. Sendo certo que, se nós contarmos com as sanções aplicadas em regime domiciliar, as penas aplicadas em regime domiciliar, nós ultrapassamos a Rússia. Então nós somos o 3º país com o maior número
de presos no mundo. Se nós olharmos sob o ponto de vista da perspectiva de número de pessoas presas por 100 mil habitantes, nós temos 2 vezes mais que a Inglaterra, 4 vezes mais que a Alemanha. Então, acho que nós somos efetivos, sim. Doutor André, nós vamos para mais um intervalo e a gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. Voltamos a falar com o juiz federal André Prado de Vasconcelos, vice-presidente da AJUF e da Primeira Região, sobre o novo Código de Processo Penal em tramitação na Câmara dos Deputados. Doutor André, uma das mudanças bem importantes aí está a figura do juiz de garantias. Como seria isso? Olha, esse é um aspecto muito interessante do novo Código de Processo Penal, é que ele prevê a figura de um juiz que seria responsável pelas medidas securatórias, por todas as medidas anteriores à ação penal. Ele examinaria sob o ponto de vista da legalidade, sob o ponto de vista do devido processo legal, se essas medidas eram importantes ou não, se elas deveriam acontecer ou não. Só que a legislação prevê que esse juiz o juiz que tomar primeiro conhecimento o juiz de garantias, o juiz a quem for incumbida essa primeira etapa, não vai poder participar da instrução do feito. E isso é muito ruim. É muito ruim porque a maior parte das comarcas brasileiras conta com apenas um juiz. Então nós temos problemas de toda sorte, na medida em que, por exemplo, um juiz decretar uma prisão preventiva ou conceder uma liberdade provisória ou determinar uma quebra de sigilo bancário, ele não vai poder a posteriori julgar aquele caso. Nós temos que chamar um outro juiz. Num país continental, com realidades absolutamente díspares. Então isso é péssimo, sob o ponto de vista da estruturação da prestação jurisdicional penal, em face da estrutura dos órgãos dos tribunais. Veja, o próprio relator da comissão especial que cuidou de levar esse projeto adiante, disse claramente em palestra, recentemente, no próprio Fonacrim, em Porto Alegre, que essa matéria, na verdade, ou esse instituto do juiz de garantias, era uma espécie de especialização de competência para as comarcas maiores. E somente para as comarcas maiores. Então, como acontece hoje, é muito conhecido para quem é dos meios jurídicos, o juiz de precatórias, ele fica só com a responsabilidade de cumprir cartas precatórias numa determinada comarca de maior tamanho, com um volume maior de varas. Agora, o que eles fizeram? Com essa ideia inicial, que era uma especialização para melhorar a efetividade do serviço, eles acabaram criando essa prerrogativa em favor do investigado, do acusado, que vai em muito onerar os cofres públicos, que vai desarticular e desorganizar a metodologia de apuração, ainda mais quando a gente pensa em localidades muito distantes, né? Nós temos a Amazônia brasileira aí que tem comarcas que ficam distantes uma da outra, milhares de quilômetros. Então, o que vai acontecer? Se tivermos um magistrado em cada uma dessas comarcas, possivelmente os processos vão atrasar, não é? Nós vamos ter uma série de problemas que nós não precisamos ter porque não é necessário. Não é? Então eu acho que é uma questão que precisa ser muito repensada pelo parlamento. É óbvio que, e aí eu acho que a magistratura federal, como de resto, né, o poder judiciário, respeita as opções do legislador dentro do princípio da separação responsável de poderes, mas não pode deixar também de se manifestar no sentido de que isso vai ser um entrave. Se o que nós estamos procurando é efetividade, não vai ser com o juiz de garantias que a gente vai conseguir.
Outra mudança aí é no Instituto do Interrogatório. Como seria? Olha, na verdade, o que o Código está fazendo, o Código de Processo Penal, o projeto de Código de Processo Penal, ele está compilando na legislação processual penal as mudanças que já vem acontecendo. Uma questão interessante, que é própria do avanço das novas tecnologias, né, é a possibilidade do interrogatório por videoconferência. Eu acho que é a questão mais interessante aí, até para diminuir os custos e a dificuldade de transporte de réu preso, não é? Enfim, é uma visão mais pragmática da aplicação do direito processual penal. E os tipos de prisões que o novo Código traz? A gente pode falar das principais? O anteprojeto de Código de Processo Penal, ele cuida das prisões sob uma categoria que é a de categoria de prisão provisória, ou seja, deixa bem claro que a prisão antes da condenação ela tem uma natureza cautelar e se subdividem da mesma maneira que já acontece em flagrante, temporária e preventiva. No que tange à prisão preventiva, surgem duas novas hipóteses, além das que existiam anteriormente, que é a que prevê a prisão em razão da extrema gravidade do fato, ou seja, um fato muito grave, um delito de muita repercussão no seio da sociedade, que gera indignação, não é? Ele é passível de prisão preventiva. Em segundo lugar, a reiteração pelo agente de práticas delituosas, ou seja, diminuir a possibilidade do indivíduo continuar. Você prende em razão de uma soltura, ele vai lá e comete o mesmo delito novamente. Nós tivemos um caso recentemente de um indivíduo que abusava, ficou muito famoso na mídia, do indivíduo que abusava sexualmente de mulheres em ônibus. Quer dizer, ele foi preso, solto, e na semana subsequente ele cometeu o mesmo delito. Pela nova legislação processual penal já seria caso de preventiva, logo ali. Doutor André, o Congresso está pronto para votar a SPL ou o senhor acha que são necessários mais debates, correções no texto, por exemplo? Cabe ao Congresso Nacional, dentro da sua esfera de disponibilidade como poder autônomo da República, que é proceder ou não à votação. Mas eu também não posso deixar de fazer constar uma manifestação minha como vice-presidente da JUF que os juízes federais criminais, reunidos num fórum criminal em Porto Alegre, entenderam que o momento para a votação não é oportuno. Agora, eu acho que o que esse mesmo fórum teve, e que é, a meu ver, a circunstância mais importante de toda essa discussão a respeito se o código avança ou não, foi que, pela primeira vez, nós tivemos uma participação de membros do parlamento, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça esteve lá, de representantes do Ministério Público Federal, de representantes do Executivo, ou seja, o que nós tivemos, que inauguramos nesse Fórum Nacional Criminal, no 6º Fórum Nacional Criminal, foi o diálogo, seja para votar, seja para não votar, o importante é que o diálogo foi estabelecido. E com o diálogo, nós conseguimos construir democraticamente a melhor proposta para o Brasil. Doutor André, infelizmente nosso tempo acabou, mas agradeço mais uma vez a participação do senhor no programa. Eu é que agradeço. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.